Estamos aqui aguardando uns minutinhos para a gente começar a nossa live. Silvia já está aqui com a gente também. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vou lembrar que nós somos 3 parceiras aqui da Tecendo Diálogos, que a gente trabalha com comunicação não violenta, mediação de conflitos, construção de diálogos. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá no nosso site, dá uma olhadinha nos nossos cursos, nos trabalhos que já fizemos. Vou deixar aqui o link do nosso site para vocês. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito querida, que é uma amiga nossa, a Silvia Silva, que ela é psicóloga, ela é facilitadora de comunicação não violenta e defensora dos direitos humanos. Nós nos conhecemos num treinamento internacional de comunicação não violenta, né, Silvia? Foi em 2019. E esse ano eu fiz um curso com a Silvia, é o curso Como Ser Antirracista na Prática, foi acho que em junho ou julho, se eu não me engano, e foi muito incrível para mim, assim, essa experiência, desafiador, vou dizer, né, porque eu me deparei com muitos condicionamentos ainda, muita reprodução ainda violenta que eu tenho, né? Então, é difícil, às vezes, a gente lidar com isso, né? Mas eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre esse assunto, é urgente a gente falar sobre esse assunto, né? Mas, apesar de tudo, foi um ambiente muito gostoso, um ambiente seguro. Acho que a Silvia teve uma postura muito acolhedora, e eu consegui tirar muitos aprendizados desse curso. E depois a Silvia vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, que ela vai ter a segunda turma, né, Silvia, logo mais. Então, fica aqui só um gostinho para vocês do que foi essa experiência aí. E eu quero deixar a Lúcia e a Rosane também falar um pouquinho das boas-vindas para a Silvia. Então, a gente está muito grata e muito feliz de receber a Silvia aqui e falar de um tema que acho que é bastante importante, né? A gente levantando essa voz, né? E manifestando também, às vezes, a nossa indignação em relação à violência do racismo, né? Acho que a gente quer dar voz a isso dentro de nós. Então, muito obrigada, Silvia, por aceitar o nosso convite. Muito grata, Silvia, e você é muito bem-vinda. Obrigada. Silvia, fala um pouquinho também de você, antes da gente começar, desse seu trabalho também, do curso. Então, gente, boa noite para todo mundo, né? Boa noite para as minhas 3 queridas anfitriãs. Um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu fiquei muito feliz quando a Cristiane me fez esse convite para vir aqui bater esse papo, né? Sobre esse tema que tem sido um dos temas que eu tenho trabalhado, né? De maneira mais recorrente nos últimos tempos. E falando de mim, né? Eu sou Silvia, de Belo Horizonte, né? Provavelmente todo mundo já percebeu pelo sotaque, né? Moro aqui desde que nasci, sou psicóloga de formação, né? Trabalhei durante muito tempo com docência, dando aula, né? Falando desses temas, gênero, raça, diversidade, refletindo, né, sobre a nossa realidade, contextualizando essas noções de direitos humanos, o quanto isso se concretiza ou não, né, na nossa realidade, o quanto que a gente tem de discurso, o quanto que a gente tem de prática. E nos últimos anos descobri a comunicação não violenta, né, a CNV, e ela veio agregar, né, mais recursos para eu poder aprofundar nas minhas caminhadas, nas minhas bandeiras, conhecer mais pessoas, poder pensar, né, nesses temas a partir da perspectiva da CNV também. Então, tem sido uma grata satisfação e um baita desafio também,
né, porque é um conhecimento muito profundo, é uma investigação, né, que nos desafia o tempo todo, mas que também nos traz, né, boas e valorosas surpresas, assim, ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa investigação, assim, sobre nós mesmos e o tipo de linguagem que a gente estabelece com a gente, com o outro e com o mundo, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Acho que você está sem... Ok, Silvia. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu queria te perguntar o que é o racismo, né, aqui no Brasil, esse racismo à brasileira, né? Porque a gente vê muita mídia, muita notícia, né, do racismo americano, né? Mas eu acho que a gente tem uma outra configuração. Então, como é que é esse racismo à brasileira? Antes até de responder isso, assim, eu já devia ter dito isso na minha apresentação, mas de dizer o quanto que é importante a gente ter espaços como esse que a gente está criando agora para falar sobre o racismo, assim, né? E principalmente para nós que trabalhamos com comunicação, e o que eu percebo é que esse tema, via de regra, ele é muito silenciado. Na nossa sociedade, né, de maneira geral, em alguns lugares, em alguns espaços, é praticamente um tabu a gente, né, falar sobre raça, sobre o racismo, apontar algumas práticas, e no universo da CNV também. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui, a gente está falando sobre racismo, precisamos falar sobre racismo, não só, né? Eu estou falando diretamente do racismo, que é o nosso tema de hoje, mas sobre o sexismo, sobre o machismo, sobre a homofobia, sobre o classismo, enfim, todas as formas de opressão e discriminação que constituem a nossa sociedade, mas que no cotidiano, né, a gente não fala sobre elas. Né? A gente vai vivendo a nossa vida como se elas não existissem, né? E isso é uma postura que contribui para o fortalecimento dessas opressões, né? Então é muito importante, né? Eu quero validar e valorizar muito essa atitude de vocês de abrirem, né, esse canal aqui para a gente poder falar disso aqui no âmbito da comunicação não violenta, né? Que eu costumo dizer que o silenciamento também é uma mensagem. Não falar sobre também é se posicionar a respeito. O silenciamento, ele produz entendimentos, né? Produz, né, um certo sentido. Então, quando a gente rompe com isso, a gente abre possibilidades para a criação de outros sentidos, né, para os fenômenos que a gente experimenta. Bom, dito isso, né, vamos falar então um pouquinho do racismo brasileiro, né? E é isso, né? Uma referência muito próxima que a gente tem é do modelo de como o racismo se apresenta nos Estados Unidos, né? Que é uma potência mundial, né? O país em si é uma potência mundial, é uma grande referência, né, para brasileiros, né, em todas as áreas, né? Dentro da lógica, inclusive do imperialismo. E aí a gente também, às vezes, tem uma tendência de olhar para a manifestação do racismo aqui e fazer uma leitura de que acontece aqui da mesma forma que acontece lá. E isso é um problema, porque não é assim. É porque, historicamente, também, o processo de escravização e de colonização dos Estados Unidos foi muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, houve um processo de segregação formal, né, com o fim lá da escravização, né, eles tiveram leis concretas, né, de separação entre a população negra e a população não negra, né, o que na África do Sul, da mesma forma, né, lá ficou conhecido como apartheid. Nos Estados Unidos tiveram as leis, né, que fizeram essa separação, conhecida como as leis do Jim Crow, enfim. No Brasil, diferentemente disso, a gente não teve leis formais de segregação, né? A gente teve uma outra forma de sociabilidade em que aconteceu o encontro entre as populações negras e não negras.
Mas isso não significa que não se estabeleceu aqui também o processo do racismo, né? Ele aconteceu, só que de uma forma diferenciada, e que exige de nós, sociedade brasileira, muito mais atenção, muito mais disposição, muito mais energia, primeiro para identificar o racismo que nós experimentamos aqui e depois para confrontar esse racismo, diferentemente dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo? Nos Estados Unidos, ninguém tem dúvida de que há o racismo. A população negra lá não tem dúvida de que as pessoas são negras. E aqui no Brasil, via de regra, quando a gente vai fazer esse debate, a gente tem que começar por aí, para dizer que existe, porque ainda tem setores e parcelas grandes da população brasileira que ainda acreditam que não existe racismo no Brasil. Existem muitas pessoas negras que não, né, conseguem perceber a negritude delas e o quanto elas também são vítimas, né, desse processo de racialização hierárquica. Então, todo o processo, toda a forma da gente lidar, da gente identificar e da gente enfrentar o racismo aqui no Brasil vai se dar de uma maneira muito particular. É claro que a gente vai ter alguns pontos em comuns, porque a gente está falando de um fenômeno que hierarquizou povos, né, e que atribuiu a uns e outros vantagens e desvantagens. Esse é o nosso ponto em comum. Isso acontece tanto aqui quanto nos Estados Unidos, mas a gente vive processos societários diferenciados, né, que vão fazer com que a nossa forma cotidiana de lidar com o racismo seja diferenciada, né, da forma como eles lá lidam, encaram, compreendem, enfim. Aqui tem uma expressão, né, que eu ouvi uma vez num debate de uma pessoa dizendo que uma pessoa que tinha vivido aqui e lá, uma pessoa negra que tinha vivido aqui e lá. E ela fez a seguinte descrição, que nos Estados Unidos, o racismo lá é como se fosse uma pessoa, é uma imagem bem forte, assim, mas, enfim, é como se ela visse nos olhos da pessoa que vai disparar uma arma contra ela. E aqui no Brasil, essa arma é disparada nas costas. Ou seja, né, a gente aqui vive, né, de uma maneira tão, entre muitas aspas, veladas, a gente tem tanto tabu de abordar esse tema, porque ele está aí o tempo todo, está operando, está organizando a nossa vida, mas é como se não estivesse. E aí, né, a nossa dificuldade de fazer um enfrentamento mais efetivo. E, Silvia, você falando me remeteu a julgamentos, né? Que julgamentos estão presentes na nossa compreensão sobre o racismo? Então, a ideia, né, é a gente fazer esse paralelo desse debate racial com, né, a introdução, né, aquele primeiro capítulo do livro mais conhecido do Marshall, né, aqui no Brasil. Eu imagino que muita gente que deve estar acompanhando essa conversa são, né, praticantes ou mesmo facilitadores e facilitadoras de CNV. E naquele livro, né, o Comunicação Não Violenta, aquele laranjado, aquele mais famoso aqui no Brasil, o Marshall abre, né, o livro falando disso, dessa linguagem alienante da vida, né, desse jeito que a gente aprendeu desde sempre de se comunicar, que não gera conexão, pelo contrário, né, que gera afastamento, que gera distanciamento, que é um jeito violento que a gente aprendeu, porque a gente está numa sociedade violenta, a se comunicar. E aí ele vai apresentando ali, né, alguns modelos, né, que a gente, infelizmente, utiliza nessa comunicação alienante da vida. E aí, trazendo isso aqui para o debate racial, né, pensando, né, nesse primeiro quesito ali que ele aponta, nessa primeira forma, né, de uma comunicação alienante, que são os julgamentos, né, esses julgamentos moralizadores. Trazendo aqui para o campo do debate racial, eu queria convidar todo mundo a fazer uma viagem histórica comigo, assim. Quando surge essa ideia de raça, né, ela já existe há muitos anos, né, desde os primeiros
momentos, né, das grandes navegações, quando os povos europeus saem para o mundo, né, para literalmente colonizar todos os povos, e aí eles vão encontrando com corpos diferentes dos deles, seja aqui na América, seja na África, seja na Ásia. E o que esses povos europeus fazem? Eles classificam esses povos como o outro, como povos diferentes. Eles se tomam, né, como a referência de humanidade, nós os humanos, e todos eles os outros. E isso vai acontecer, né, desde lá do século XV, XVI, mas de uma forma, né, mais abstrata, mais aberta, informada ainda um pouco pela religião. Mas quando chega no século XIX, o que acontece? Vai haver um movimento muito brusco e muito determinante dessa identificação, dessa conceituação de raça. Por quê? Porque raça passa a ser um termo, entre muitas aspas, científico. Né? Existiu uma ciência no século XIX que disse, né, uma ciência obviamente produzida por brancos europeus, que dizia que nós, seres humanos, constituíamos entre nós espécies diferenciadas. Então, que existia a espécie branca, caucasiana, e que existia a espécie asiática, e que existia a espécie vermelha, né, que seriam os indígenas, e a espécie negra dos africanos. Para além de classificar, houve uma hierarquização dessas raças, né? Porque a raça branca no topo e todas essas raças categorizadas, classificadas de uma forma subalterna. Então, só por esse pedacinho da história que eu trouxe para cá, porque, né, não sou historiadora, mas é só mesmo para dar um contexto de entendimento para a gente começa a ver que desde sempre a ideia, né, esse fenômeno do racismo, ele está informado por julgamentos, por uma definição da essência do outro. Porque o que os povos europeus fizeram? Eles disseram quem eram os negros, quem eram os asiáticos, quem eram os povos originários aqui das Américas. Não existia negro antes do encontro com o branco. A África, né, com suas muitas nações, com seus muitos povos, eles existiam enquanto povos e nações. Eles não eram categorizados como um único povo, é o povo negro. Isso só passa a existir no imaginário, no simbólico, histórico e politicamente, quando acontece esse encontro com, né, o povo branco, que categoriza, né, aquelas pessoas que eles encontram lá naquele continente. Então, desde esse passado histórico, que o debate racial ele está informado por julgamentos. E aí, né, o que a gente tem como derivação dessas categorizações? Né? De olhar especificamente, né, para essa população negra e entender que era um povo de segunda categoria, menos inteligente, que era um povo feio, obviamente, tudo isso a referência daquela população que se auto-intitulou como humana, que foi a população branca europeia. Como ela era detentora de poder, ela estava designando todos os outros povos. E no caso da população negra, dessa forma, né? Até anotei algumas coisas aqui, ó. Os negros seriam, historicamente, e isso tudo com validação científica, lá no século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. Negros menos humanos, negros sem alma. Né? E aí a gente traz para esse debate a validação da Igreja Católica, porque aqui não estou querendo fazer julgamento de nenhuma religião, né? Eu estou apenas trazendo elementos históricos para a gente compreender, né? A gente está falando de julgamentos, o quanto os julgamentos estiveram sempre presentes, né, na constituição da nossa sociedade, da nossa história, do nosso imaginário e da nossa própria subjetividade. E aí essa história dos negros sem alma,
Isso vem lá desde os jesuítas, que também atribuíram isso aos indígenas, e também à população negra, e esse foi um dos argumentos, inclusive, que justificou todo o processo de escravização dos povos negros. Porque como é que você justifica, dentro de uma religião que diz que Deus salva a todos, como é que não vai salvar aquela população? Tinha que ter uma justificativa. E qual era a justificativa? Eles não são tão humanos quanto nós. Eles não têm alma. E se eles não têm alma, eles podem ser escravizados. Ou seja, todo um discurso constituído, né, para sustentar essa lógica social, econômica, política, que, né, vinha se organizando desde lá do século XVI e de uma maneira mais contundente a partir do século XIX. Uma outra questão, né, e isso, quando a gente estuda criminologia, a gente vê isso ainda muito forte. Existiram esses cientistas que estudavam a população negra e eles formularam teorias criminológicas que eles apresentaram para o mundo um perfil de criminosos. Quem são os criminosos? E aí tem um teórico muito famoso que é o Lombroso, né, que quem é da psicologia estuda um pouco, quem passa pela criminologia, que foi, né, uma especialização que eu fiz, a gente ainda vê essas teorizações, e não só ele, claro, né, outros teóricos, de dizer que havia uma índole, havia uma tendência de alguns grupos humanos para a criminalidade. E aí, qual era o grupo humano que tinha essa tendência para a criminalidade? As populações negras. E aí, quando a gente vai lá estudar como é que eles chegaram nessa conclusão, é assim, de chorar mesmo, assim, porque eles só estudavam presídios, manicômios da época, quando só existiam pessoas negras, e aí ficavam fazendo medições. Cientificamente, com a ciência que a gente tem hoje, não tinha nenhum respaldo, mas era a ciência da época, e isso validou durante muito tempo, inclusive, as nossas práticas jurídicas. E, para além disso, por mais que hoje em dia a gente, né, já tenha pleno entendimento de que essas teorias não se sustentam, que eram pseudo-teorias, que elas não, né, davam conta de compreender a realidade, que elas tinham muito mais o interesse de contribuição política para aquele sistema vigente do que de qualquer outra coisa. E, infelizmente, no imaginário, né, cultural nosso, elas ainda estão muito presentes. E aí eu vou trazendo já tudo isso para os dias de hoje, em termos dos julgamentos, esses que vêm desde lá de trás, como é que eles se atualizam nos dias atuais. Né? Então, por exemplo, essa ideia, né, de que as pessoas negras são mais violentas. Isso é muito presente no imaginário cultural brasileiro. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há pouco tempo atrás, uma blogueira, se não me engano, ela foi para as redes sociais e gravou um vídeo dizendo isso, de que ela não entendia. Oi? Você chegou a ver, Cristiane? De que era normal isso mesmo, a gente ver uma pessoa negra e ter medo, porque as pessoas negras são mais violentas mesmo. Né? E ali as pessoas comentando, concordando com ela, até que também gerou uma movimentação nas redes sociais de, né, outras vozes, inclusive retiraram o perfil dela, enfim, não sei como é que o caso está agora. Mas isso é só um exemplo para a gente ver como que isso ainda é presente, né, nos dias atuais. Em relação à força, né, aquela ideia lá atrás de que a população negra ela era forte, por isso ela podia ser escravizada, podia fazer aquele trabalho braçal, sem as mínimas condições ali nas senzalas, não tendo alimentação, não tendo cuidados médicos, não tendo descanso, né, sendo açoitada dia após dia, tudo isso do período da escravização, isso chega para a gente atualizado de que forma? De que forma? Ainda com essa noção de que as pessoas negras são mais fortes. E onde é que isso aparece? Em vários lugares. E aí eu dou um exemplo de pesquisas que mostram que mulheres negras recebem menos anestesias
quando submetidas a cirurgias, a partos e outras intervenções médicas, porque no imaginário desses profissionais, mulheres negras são mais fortes. Né? E aí, várias outras áreas que a gente pode ir explorando, que são uma atualização direta desse imaginário escravocrata, colonial, que constituiu durante 388 anos, praticamente 4 séculos da nossa sociedade, e que estão hoje em dia presentes ainda entre nós, óbvio, de uma maneira atualizada, de uma maneira adequada hoje aos nossos modos de vida. Mas se a gente faz uma investigação mais profunda, a gente consegue ver que essa ideia de raça, de que existe uma raça negra e que ela é diferente de uma raça branca e que ela tem determinadas categorias, ainda está muito presente na nossa cultura, apesar da biologia, da genética já ter comprovado por A mais B mais C mais D que nós, seres humanos, somos uma única espécie. Não há nada geneticamente que nos distingua entre nós, enquanto espécie. Mas, em termos sociais, em termos imaginários, e isso atualizando o nosso cotidiano, isso ainda, infelizmente ainda está muito presente. Eu acho que você acabou de responder a pergunta que a minha filha fez. Mas... Se ainda podemos... Cortou para mim um pouquinho a sua Cortou, fala. né? Ela tinha perguntado se ainda é correto dizermos raça. E agora você explicou essa pergunta. Muito legal. Sim, mas até para reforçar um pouco isso, né? Biológica, geneticamente, o termo raça não se sustenta, né? Não há que se falar em raça branca, em raça indígena, em raça negra, né? Não há que se falar se a gente toma como referência a biologia. Mas socialmente ainda é um conceito operante. Por isso, né, que grande parte dos movimentos sociais, dos intelectuais, dos pesquisadores sobre esse tema utilizam ainda o termo raça, mas não na perspectiva biológica, mas na perspectiva sociológica, enquanto Sim. raça negra. Porque, né, em termos de sociedade, esse termo ainda faz sentido. E tem uns impactos muito, muito visíveis, não tem como... Concretos. Exatamente. Concretos, né? Exato. Eu acho que a minha internet está dando umas falhadinhas aqui, tá, gente? Então, me desculpem. Vamos seguir, gente? Vamos. Ô, Silvia, quando a gente fala sobre as comparações, né? Na CNV a gente também usa muito esse termo, que as comparações, elas são violentas, elas bloqueiam as conexões, elas impedem as conexões. E que comparações estão presentes, então, nos nossos discursos raciais? Como que você pode trazer alguns exemplos para a gente, práticos, assim, para ficar bem, para a gente entender bem, assim. Pois é, o Marshall fala, né, que se você quer ficar triste, é você fazer uma comparação, né? Você pegar uma referência e querer se comparar com ela é a maneira direta para o seu adoecimento, para a sua tristeza, né? E quando a gente traz isso, né, para o debate racial, eu acho, falando especificamente, né, do caso brasileiro, eu acho que a gente se depara com uma das maiores mazelas, né, de todo esse processo, assim, porque aí eu queria trazer aqui para a nossa reflexão o mito da democracia racial. O que é esse mito da democracia racial? É essa ideia, é essa noção, é esse certo consenso que no nosso país, infelizmente, ainda vigora, de que não existe distinção entre as raças que constituíram a sociedade brasileira. É como se a gente vivesse num paraíso racial, que essas 3 raças originárias se encontraram, aí eu estou falando da população indígena, né, que já estava aqui no Brasil quando ele foi invadido,
da população europeia branca, né, que veio da Europa, e da população negra, que foi sequestrada em África e trazida para cá. O que é que esse mito ele diz? Ele diz que essas três raças se encontraram, se fundiram e deram origem a um povo que é a exata junção desses três povos. Não é nenhum, nem outro, nem outro. É o resultado harmônico desse encontro, desses três estoques raciais, e que, por isso, não existe problema entre nós. Porque nós, brasileiros, nós não somos brancos, nós não somos negros e nós não somos indígenas. Nós somos o resultado disso tudo e está tudo certo. Inclusive, nós somos exemplo para o mundo de como nós conseguimos lidar bem com o encontro desses diferentes povos. E isso, né, é o discurso oficial brasileiro desde o período pós-escravocrata. Desde lá, e aí por que eu estou trazendo de novo um pouco desse passado histórico? Porque quando oficialmente é abolida a escravização no Brasil, né, a assinatura lá da Lei Áurea, praticamente 2/3 da população brasileira era negra. Era um percentual muito pequeno de população branca. E essa população, obviamente, ocupando os cargos, né, e os espaços de poder e de controle e decisão, né, sobre esse país. E essa composição étnica se tornou um problema para essas elites. Houve quem defendesse o retorno de toda a população negra para a África, porque o grande desejo, né, daquela elite era de que o Brasil se espelhasse na Europa, que nós fôssemos uma população branca. E que, para isso, se dizimaria os índios, como foi feito, está sendo feito até hoje, e uma forma, né, que se pensou à época de se livrar da população negra era promover o retorno. Só que isso era impossível, já que praticamente toda a população vigente era uma população negra e que já estava no cotidiano das ruas, né, vivendo ali numa certa proximidade com os outros grupos, que seria impossível fazer esse movimento. Mas aí também, ali, né, no final do século XIX, início do século XX, houve, né, vários cientistas da época que acreditaram que, no máximo em 3 gerações, como a população branca era geneticamente superior, ela conseguiria eliminar a população negra através do cruzamento racial que já estava acontecendo, né, fruto dos estupros das mulheres negras nas fazendas, das mulheres indígenas, mas acreditavam que, no máximo em 3 gerações, eles atingiriam esse objetivo, de só existirem pessoas brancas aqui no Brasil. Então, desde lá, que isso é uma preocupação, essa, né, construção desse país com um desejo profundo de que o Brasil se tornasse um país nas Américas como uma representação forte europeia. Isso nunca aconteceu e cada vez mais, né, a população se miscigenando, até que no início do século XX, né, vai surgir, né, um pesquisador, o Gilberto Freire, que ele vai produzir um novo discurso, que é o discurso da igualdade racial, que é esse que eu acabei de dizer, de que aqui no Brasil a gente tem conseguido fazer um feito que nenhum outro país tinha conseguido fazer, que era juntar essas 3 raças e produzir um outro ser humano que era o resultado perfeito do encontro desses 3 grupos. Né? E a isso ele chamou, né, de democracia racial, que aqui no Brasil existia democracia racial. E isso foi vendido, isso foi propagado para o mundo inteiro, tanto é que existiu uma missão da Unesco, né, que mandou pesquisadores dos Estados Unidos virem aqui no Brasil para entender como que no Brasil, né, a gente tinha conseguido fazer esse movimento, né, de encontrar negros e brancos se fundirem e não ter problema.
e ser um encontro harmonioso, coisa que não acontecia no Brasil, nos Estados Unidos, que tinha uma população negra muito menor do que a população negra no Brasil. É claro que eles vieram, né, a pesquisa foi para outros rumos, mas enfim, está aí na internet sobre essa missão da Unesco aqui no Brasil. E aí, isso, né, vigora dos anos 30 até mais ou menos os anos 70, quando, né, no final já da ditadura, os movimentos sociais, os pesquisadores começam a denunciar, né, esse discurso de que no Brasil não existia desigualdade entre os grupos raciais, né? E uma fonte forte de referência para isso foram os dados estatísticos. Porque quando a gente começa a olhar para os números, a gente começa a entender que nunca existiu isso, né, que o Gilberto Freire chamou de democracia racial, de que esse encontro foi harmonioso, de que produziu um povo em que não havia distinção, que não havia hierarquia entre eles, muito antes, pelo contrário. Né? O que se via é que um outro autor, o Hélio Santos, ele vai dizer que quando a gente olha para o Brasil na perspectiva racial, a gente tem, no mínimo, 2 Brasis. Um Brasil branco, cujos dados se aproximam de países como Suécia, né, países lá do norte europeu, e um Brasil negro, cujos números se aproximam de países menos desenvolvidos da África. Então, os movimentos sociais, os pesquisadores começaram a dizer disso, de que era um mito, ou seja, né, quase que uma ilusão, uma falácia, a gente dizer que no Brasil a gente tinha uma democracia racial. A grande questão é que esse mito, como alguns autores vão dizer, ele é praticamente um mito fundador da nossa sociedade. Ou seja, grande maioria de nós acredita ainda de que somos uma sociedade que não tem desigualdade entre nós, que partimos do mesmo lugar. Então, aí eu já chego na questão da comparação, que é, trazendo agora para hoje em dia, quando você disponibiliza uma vaga de emprego, quando você tem um vestibular, quando você tem a concorrência para cargos políticos, você deixa tudo isso em aberto como se as pessoas estivessem partindo do mesmo lugar. Ou seja, você está comparando elementos incomparáveis, porque esses grupos estão partindo de lugares radicalmente diferentes. A população negra ficou durante 400 anos produzindo riqueza que foi usufruída exclusivamente pela população branca. A população branca brasileira, mesmo essa que chegou para o Brasil, né, nesse período de imigração, ali no pós-guerra, né, ali nos anos 30, 40, e mesmo mais intensificadamente depois, foi uma população que chegou aqui e produziu riqueza para ela mesma, recebendo, inclusive, incentivos, né? E hoje a gente já tem acesso às várias leis que foram editadas, que deram terras, por exemplo, para famílias italianas que chegavam. Existiam escolas bilíngues para que as crianças nascidas aqui elas pudessem continuar falando a língua originária, né, de onde os pais tinham vindo e aprendendo português. E nenhuma dessas medidas foi adotada em relação à população negra, que com o fim, né, da abolição da escravatura foi lançada a sua própria sorte. Então, desde sempre, que a gente está partindo de lugares muito diferentes. Então, por isso, a perversidade, né, de comparar uma pessoa, né, por exemplo, para uma vaga, né, uma pessoa branca, com muitos privilégios, com muito acesso desde sempre, com uma pessoa negra que, historicamente, provavelmente, ela teve que enfrentar muito mais barreiras para conseguir estar ali, né, disputando aquela vaga, disputando aquele emprego. Então, por isso que eu disse que... E isso é uma forma de reprodução cruel das desigualdades. Porque enquanto a gente não olha para isso, e enquanto a gente não cria, né, medidas de acesso para tentar equiparar, por isso que o termo, né, que a gente gosta muito de usar é o termo equidade, muito mais do que igualdade, né? Enquanto a gente não cria condições de equiparar os diferentes grupos, a gente está reproduzindo desigualdades. E é isso que sistematicamente o Estado brasileiro vem fazendo.
Haja visto um outro exemplo super recente, eu imagino que quem está aqui conosco, que vocês também acompanharam, que é o caso agora da Magazine Luiza. Eu ia falar isso agora para você, eu estava esperando para falar. Pois é. O que a Magazine Luiza fez? Foi uma medida de reparação, porque ela constatou que nos processos abertos para trainee, essas vagas, né, que ela disponibilizava eram ocupadas sistematicamente, majoritariamente, por pessoas brancas. Porque as pessoas brancas sempre vão ter mais escolarização, vão ter feito um intercâmbio fora do Brasil, vão falar uma outra língua, vieram de pais e mães escolarizados, puderam só estudar durante todo o seu processo de escolarização no ensino médio, fundamental e ensino superior, o que são trajetórias radicalmente diferentes de uma pessoa negra. Tu fala, claro que tem exceções, né? A gente sabe, mas é que a gente não está tratando das exceções, a gente está tratando das regras, né? Então, a chance de uma pessoa negra ocupar esse cargo de trainee, que está preparando uma pessoa para a função de gestão, pela lógica, sempre vai ser ocupado por pessoas brancas, se não houver uma intervenção como ela fez, e parece que já foi julgado e vai, enfim, acontecer. Silvia, é muito interessante, né? Porque a gente, né, ultimamente, bem recentemente, tem falado um pouco mais sobre o racismo no Brasil, né? Essas discussões, elas estão se abrindo, mas a gente ainda vê uma manutenção, né, desse comportamento. Então, eu fico pensando na comunicação não violenta, quando a gente fala da negação da responsabilidade, né? O quanto que esse fator também contribui para essa manutenção do racismo. Como que você acha que é isso? Pois é, né? Outro tema, assim, super importante, delicado e desafiador, né? Da gente falar de negação de responsabilidade. Ali dentro da perspectiva do Marshall, né? Eu lembro que quando eu estava lendo sobre isso, foi uma das questões que mais me chamou a atenção. Porque a gente, especialmente, pelo menos na minha avaliação, nós brasileiras e brasileiros, a gente vive numa cultura onde isso é muito forte, né? Da gente atribuir sempre responsabilidade para o outro, né? Tanto, né, de tudo que nos aflige, quanto também de acreditar que o outro é que, entre aspas, vai nos salvar, né? Essa ideia de salvador é sempre muito forte entre nós, que tem tudo a ver, né, com essa noção de negação das próprias responsabilidades, né, da gente não se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelos nossos sentimentos, pelo atendimento ou não das nossas sociedades, das nossas necessidades, e inclusive também pelos efeitos das nossas ações, né, nos contextos em que a gente interage. Então, trazendo isso aqui, né, para esse debate racial, eu acho que aquilo que eu falei no início, né, essa ideia, né, da negação do racismo. Eu acho que a gente já está ali no campo da negação de responsabilidade, né? Quando uma pessoa diz, né, no Brasil não tem racismo, ou ainda, eu não sou racista, né, é explicitamente uma atitude de negação da sua própria responsabilidade, porque o que é o racismo, né? Eu acho que não sei se eu falei isso lá atrás, o racismo brasileiro, assim. Ele é um racismo que ele vai se manifestar, e isso é a característica do racismo, em todas as dimensões da nossa vida. Por quê? Porque ele é estrutural e ele é estruturante. Estrutural por quê? Porque ele organiza toda a nossa sociedade, né, pensando numa casa. Você tem ali as pilastras que vão sustentar aquela obra, aquela casa. Se você retira uma daquelas pilastras, né, aquela obra vem abaixo. O racismo, ele é uma dessas pilastras, não exclusivamente, mas ele é uma dessas pilastras que sustenta a sociedade brasileira. Se a gente tira o racismo, a gente precisa refundar,
a gente precisa recriar a nossa sociedade. E aí dizer, não, mas eu não sou racista, insistir nesse processo de negar essa realidade é uma atitude extremamente alienada, né, para poder usar aqui um termo, né, muito recorrente para nós da CNV, exatamente por isso, porque não há como se falar em sociedade brasileira sem considerar as dinâmicas do racismo, né, seja no nível macro, sistêmico, seja no nível individual, seja no nível imaginário, seja no nível das nossas inter-relações. Tem pessoas que têm dificuldade de falar a palavra negro. O que é isso, senão a manifestação ostensiva do racismo? A organização está tão internalizada, está tão forte, que as pessoas elas têm vergonha, elas acham que elas vão ofender se elas chamam uma pessoa de negro, de negra, de tanto que isso está distante de nós, de tanto que isso recebeu, né, camadas assim, de compreensão e entendimento que só fizeram contribuir para a estrutura que a gente vive. E quanto mais a gente não fala, quanto mais a gente não se assume, mais potente esse cenário se torna, né? Mais forte isso tudo está presente e pautando a nossa vida, né, e a nossa realidade. Então, né, eu até coloquei umas frases aqui, né, que tem a ver com isso, né, com essa negação de realidade, né, o que o Marshall, né, ele fala lá, tem um termo alemão que ele usa, mas que é isso, né, dessa linguagem burocrática em que a pessoa ela tenta, pelo menos, né, não se colocar, né, como autor, como protagonista daquilo que ela está dizendo, né? Então, por exemplo, eu não escravizei ninguém. Isso é muito comum, né, da gente ouvir, de ver isso escrito nas redes sociais. Não é essa a questão, não é sobre isso. Essa geração que está viva aqui hoje não escravizou ninguém, né? Mas existe um passado histórico que a gente precisa se responsabilizar com ele. Qual é o pacto social que hoje a gente faz em virtude desse passado histórico? Esse passado não está só lá. Ele está lá e ele está aqui também. Nós, tanto eu, mulher negra, como vocês, mulheres brancas, nós temos heranças. Seja a herança de quem escravizou, seja a herança de quem foi escravizado, seja a herança de quem, de alguma forma, foi beneficiado ou prejudicado por esse sistema. E é disso que se trata. É disso que a gente está falando. Então, uma frase como essa, eu não escravizei ninguém, né, é trazer para o limite essa negação dessa responsabilidade cotidiana por construir uma realidade diferente, mais equânime, né? E tem outras tantas, né? Que eu não sou racista, eu tenho até, aí vale, um amigo negro, eu tenho uma namorada, um namorado negro, meu marido é negro, e que não faz o menor sentido, porque no Brasil o racismo que a gente desenvolve é um racismo de intimidade. Então as pessoas continuam se gostando e sendo racistas. Tem uma pesquisadora que, inclusive, eu fiz até participei de uma conversa online com ela, e eu sempre indico a produção dela, que é a Lia Weine-Schuckmann, e ela produziu e lançou um livro que ela pesquisou as famílias interraciais. Mulheres ou homens brancos que têm, né, união estável, casado com mulheres ou homens brancos ou negros, enfim, brancos e negros ali constituindo uma família. E a primeira hipótese dela era de que o amor entre essas pessoas conseguiria, né, reverter a lógica racista que organiza a nossa sociedade. Né? O que ela estava dizendo? Entre essas pessoas não haverá racismo, porque elas se escolheram e elas se amam, apesar de pertencerem a grupos diferentes. E o que ela conclui, né, a partir das entrevistas dela? Que não. As pessoas se amam
mas reproduzem práticas racistas no seu cotidiano. Mulheres casadas com homens negros, que provavelmente amam esses homens, mas que discriminam esses homens, que têm vergonha desses homens, que esses homens precisam ter toda uma desenvoltura social que, entre aspas, compense a sua negritude, mesmo dentro da relação. E vice-versa, homens negros casados com homens brancos para falar das relações homossexuais da mesma forma, mulheres com mulheres, enfim. É isso. O amor, no caso brasileiro, não é suficiente para romper. O amor por si só, né? Se esse amor gera esse movimento de falar a respeito, de entender onde o meu racismo se localiza, como eu manifesto, aí sim tem uma possibilidade. Mas o amor por si só, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, ele não dá conta de romper com essa organização racista. Né? Mães brancas, né, ou pelo menos de fenótipo branco, que têm filhas com o cabelo crespo, relações extremamente tensas. Essa mãe não ama essa filha? Ama, mas gostaria que ela não tivesse aquele cabelo, acha a filha feia e outras tantas coisas que acontecem aí na intimidade dos lares interraciais. Né? Então, tudo isso, né, nesse caldeirão aqui de negação de responsabilidade, de não se implicar com esse discurso, de não querer saber, de não se posicionar e permitir, né, que o processo continue tal qual ele sempre foi. O Silvio Almeida, que é um autor que eu uso muito, ele diz que a regra no Brasil é ser racista. Então, se a gente não faz nada, a gente está sendo racista. Ou, como disse Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A gente precisa produzir ações, a gente precisa desconstruir, a gente precisa fazer diferente, porque simplesmente se afastar e deixar a coisa transcorrer, ela vai transcorrer do modo racista. Tá sem som. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se a gente tem tempo, Cris. Será que dá? Rapidinho? Temos mais 6 minutos. Nossa. Tá, então, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. É que você falou de algumas coisas que me remeteram a uma outra, e aí eu queria te perguntar, em relação a esses nossos as relações, né, do dia a dia, né? Como que ficam existem exigências subjacentes, né, e inconscientes nessas relações relativas ao racismo? E como que é isso? Né? Por tudo isso que eu já trouxe aqui, eu acho que já dá para a gente perceber que essas relações, né, entre pessoas negras e não negras, elas, no geral, elas vão ser muito tensas. E se a gente agrega nessa equação relações de poder, disputa de poder, já dá para imaginar o quão mais tensas essas relações se transformam. Então, por exemplo, voltando àquilo que eu falei de uma vaga, por exemplo, para um emprego aí, para um cargo importante, de prestígio, de boa remuneração. Existe, né, de uma maneira muito irrefletida no nosso imaginário social, a ideia ainda do negro de excelência. O que é esse negro de excelência? E ainda associando, né, com o que ainda se repete, como eu falei lá atrás, no nosso imaginário, que a população negra é uma população de segunda categoria. Se ela é de segunda categoria, para alguém dessa população ocupar determinados cargos e espaços, essa pessoa, no mínimo, precisa ser brilhante. Se ela não for brilhante, se ela não for excelente, ela está fora. E aí, assim, eu podia falar muito mais, mas como o nosso tempo está acabando, eu já vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que o exemplo sempre ajuda, né, a trazer mais perto essas reflexões mais amplas e teóricas.
Nos Estados Unidos, eles vão dar o nome para isso, e aí são pontos onde a gente se encontra, né? Estados Unidos e Brasil. Eles vão falar que é do imposto negro. Ou seja, nós, pessoas negras, temos que fazer tudo, no mínimo, 2 vezes melhor para a gente ser considerado na média. Então, se eu quiser ser uma facilitadora de comunicação não violenta, eu vou ter que ser muito boa. Muito. Se eu quiser ser considerada mediana. Porque a tendência é de que as pessoas brancas dominem esse mercado. As pessoas brancas ocupem esse espaço de difusão do saber. Olha lá, de novo, aquele elemento que eu trouxe, de menor desenvolvimento cognitivo, intelectual, que se atribuía à população, de como é que está presente. Então, quem são os pensadores do mundo? Quem são as pessoas, entre muitas aspas, aptas a difundir conhecimento? Pessoas brancas. Se uma pessoa negra ousa querer acessar esse espaço, ela precisa ser perfeita. Resumindo, é isso. Só que nós sabemos que perfeição não existe. Então, olha o nível da exigência que se coloca para que as pessoas negras minimamente possam usufruir daquilo que é ofertado para todas as pessoas que não são marcadas, que não são racializadas da forma que nós negros somos. E aí, de novo, um exemplo que a gente acabou de ver também na TV aberta. A Maju, né, aquela jornalista que assumiu uma bancada da Globo, né, muito recentemente. Durante muito tempo, tudo que se via, pelo menos eu que acompanho, né, determinadas páginas, tudo que se via da Maju eram pessoas contando os erros da Maju. Pessoas dizendo que ela não tinha competência para estar ali, porque ela só estava ali por causa da cota, porque ela era negra, porque ela errava demais, porque ela não tinha o corpo adequado, porque só viam problemas na Maju. Por quê? Porque ela rompe, né, esse status quo organizado de que nas bancadas estão pessoas brancas. Então, quando ela faz isso, o que se espera dela? No mínimo, como se fosse possível isso ser mínimo, perfeição. E aí, na medida que ela dá uma engasgada, tá vendo? Não era para essa mulher, tá? Olha como é que ela é péssima. Se você olha para o lado, para outras pessoas, está todo mundo engasgando a mesma quantidade, enfim, não vou entrar aqui na questão técnica, mas isso não é sequer visibilizado. As pessoas negras, elas são alvo de vigilância constante. Então, esse imposto negro é uma forma de exigência cruel, porque, né, essa população não tem os mesmos acessos, não tem as mesmas oportunidades, e, no entanto, quando disputam alguns lugares, são cobradas muito mais do que se cobra, né, de outras pessoas que tradicionalmente ocupam aquele espaço. Silvia, eu vou te fazer uma última pergunta já para a gente encerrar. Eu acho que foi muito importante esse bate-papo aqui para a gente. Acho que a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa de várias lives, de vários cursos de como ser antirracista, e eu queria que você falasse um pouco para a gente, até trazendo o Martin Luther King, né, que lutou de forma não violenta a favor da igualdade, que proferiu um lindo discurso sobre o sonho dele. Eu queria agora que a Silvia, uma mulher negra, trouxesse para a gente aqui qual é o seu sonho. Nossa, são vários. Palavras, mas, né? Pois é. Mas, assim, né, sendo contida aqui pelo nosso tempo. De novo, eu vou trazer o Silvio Almeida, que em uma das lives dele ele falou isso, assim, que o grande trabalho nosso é propiciar que a população negra volte a ter sonhos. Porque, historicamente, a gente foi privado disso. A gente foi condicionado a ter que dar conta exclusivamente da nossa sobrevivência, da nossa existência. E a dimensão dos sonhos foi praticamente tolhida das nossas possibilidades. Então, eu me irmano com ele, né, nesse sonho de que a gente possa trabalhar muito de verdade, né, de forma aguerrida, para que a possibilidade do sonho ela não seja exclusiva de determinado grupo,
que eu possa sonhar, que qualquer pessoa, com uma criança negra que esteja nascendo hoje, possa sonhar, independente do contexto que ela está, que ela veja, vislumbre condições de alguma forma, realizar esse sonho dela, porque o Martin Luther King falou isso em 1963, e a realidade, 60 anos depois, não está tão diferente assim. Então, que a gente transforme essa realidade, que a gente possa sonhar, e no limite, que a gente não precise mais falar sobre racismo, que isso não seja mais uma questão para a gente não precise mais, né, o tempo inteiro tendo que estar denunciando, tendo que estar criando estratégias, né, de construir outras realidades a partir de outras referências, que isso fique, né, como falou a filósofa e poeta Maya Angelou, que isso fique preso nas atrocidades do nosso passado, porque a gente se levanta na claridade de uma linda manhã e a gente é maior do que isso, e a gente pode ser maior do que isso. Então, eu acho que por aí, que a gente possa de verdade sonhar, que não seja exclusividade de um único grupo humano. Muito legal. Muito bom. Então, olha, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui, foi fantástico, assim, e queria também deixar para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho. Falhou? Por favor. Quem quiser acompanhar o trabalho da Silvia, então, ela tem o perfil dela no Facebook, né, que eu vou marcar aqui, ó, Silvia Silva. Não, no Facebook eu estou como Psicologia em Ação, que é uma página que eu tenho lá, mas confesso que tenho dado menos atenção para ela, né? Fiz uma certa migração para o Instagram, e no Instagram eu estou como @ né? Silvia Silva Psicóloga, e lá fazendo muito essa conversa com os conceitos da CNV, com as práticas da CNV, e fazendo, né, essa construção interna para a gente poder valorizar cada vez mais esse encontro entre nós humanos, mas de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva ampliada, né, para que a gente não fique refém de determinadas lógicas e que aí, mesmo com muito boa vontade, a gente acabe reproduzindo padrões de desigualdade. Então, estou lá, converso com todo mundo, e em novembro, mais uma turma, né, lá do curso Como Ser Antirracista na Prática. Fiquei muito feliz com aquele curso que a gente fez, não é um curso meu, é um curso nosso, né, e aí tive ótimos retornos das pessoas que participaram. Para mim também foi um processo de intenso aprendizado, e aí isso me motivou a fazer mais uma turma para a gente conversar sobre isso e se transformar. Eu coloquei o nome do curso aqui também no chat, para quem quiser depois pesquisar lá e acompanhar você. Recomendo bastante. Obrigada, Cris. E todas são bem-vindas, inclusive se você quiser voltar também, vai ser uma alegria te ter lá de novo. Legal. Muito grata por todo esse cabedal que você trouxe hoje, e, nossa, a visão que esclarece a gente, né, que coloca a gente num outro ponto de vista em relação ao racismo, né? E aquilo que você diz, muitas pessoas, todo mundo se diz não racista, né? E quando você vai ver, todo mundo né? Então, muito grata pelo seu conteúdo, por sua apresentação, por sua presença aqui hoje. Muito grata. Que agradeço. Agradeço, viu? Eu gostaria de ter ouvido coisas assim, sei lá, há uns 50 anos atrás. Eu também, eu também. Eu também, mas eu fico tão feliz que a minha filha que estava aqui, ela falou a semana inteira, a gente faz várias lives e ela ficou muito interessada em assistir. Então já me dá uma esperança. Mãe, não me esquece de me avisar. Então você vê que, né, a gente fica muito feliz de ver os jovens se interessando por esses temas, né? Muito importante. E o pessoal está perguntando se a live ficará disponível. Sim, acho que fica aqui 24 horas no Facebook, mas depois a gente sobe para o YouTube, que dessa vez eu troquei, infelizmente, o canal aqui de divulgação, mas vai para o YouTube depois. Fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir por lá. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Silvia. Espero encontrá-las em breve. Tchau, tchau.